Só quem vai participar do culto mais top das galáxias, dá um glória a Deus aí. Parece muitas das vezes até um clichê de muitos pregadores. Você já viu quando os pregadores chegam nas igrejas e falam assim: amados irmãos, eu queria muito, com muita alegria, externar a alegria do meu coração. Olhe para a pessoa bonita que está do seu... Véi, aquilo ali para mim é o maior migué de todos. Mas eu queria que você olhasse para essa pessoa descolada do seu lado aí. Olha para ele, essa pessoa chique, bonita do seu lado. Dá uma respirada funda assim. Fala assim: você é chique demais, velho. Você é top, menino. Bate na mão dele e fala assim: é nóis. Dá um abraço nele aí e fala para ele assim: você é tudo na minha vida. Sabe por quê? Abraça ele aí. Abraça o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu primo. É lindo demais. Sabe por que todas as vezes que eu falo isso aqui nas igrejas? Quem aqui precisa de Deus aqui, gente? Repete comigo assim, com voz de profeta: gente precisa de Deus. Não, isso foi um ensaio, pode ser mais forte. Gente precisa de Deus. Mas gente precisa de gente. Algo extraordinário que todas as vezes que eu venho aqui nessa igreja, eu me sinto constrangido desde o momento que eu entro ali daquela porta aqui pra dentro, de tanto amor que esse povo aqui me recebe. Eu acho tão top. Eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida dos intercessores aqui, dessas mulheres de Deus aqui. Eu vou levar essa ideia lá pra minha igreja, lá em Goiânia. Eu vou falar assim: pastor, coloca as diaconisas com as roupas top e bonitinhas dessa lá. Olha que estilo dessas irmãs, velho. É lindo demais da conta. É uma honra poder estar aqui, pastor. Tá cheiroso hoje, hein, pastor? Já casou, né, pastora? Você é top demais. Ele falou que eu sou feinho, mas milagre acontece na vida de qualquer pessoa, irmão. Daqui dia 10 de outubro eu vou casar com uma varoa top dos mistérios do Choremi Cantas. Pensa, que bênção que vai ser aquilo ali na minha vida. É um motivo de muita honra e muita alegria poder estar aqui com esse povo que eu tanto amo, mais uma vez aqui na Lagoinha de Vila Velha. Queria aqui louvar a Deus pelos meus brothers, pastor Felipe, pastor Lucas, lá da IEPNAB de Serra. Você pode aplaudir a Deus pela vida desses homens aqui. Pensa nos caras que é cheio do Espírito Santo, que me inspira a amar Jesus cada dia mais. E hoje eu vim aqui trazer uma palavrinha de Cristo no seu coração. Quem trouxe a sua Bíblia aí hoje? Será que você podia abrir ela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 1, do verso 4 em diante. Gente precisa de Deus, mas todo mundo precisa de outro ser humano do lado, irmãos. A maior alegria da nossa vida é poder ter amigos e pessoas que a gente tanto ama perto da gente. Todo mundo já encontrou? Fala assim: é nóis. Mas antes da gente ler, eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração e que você fechasse os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos, coloque a mão assim no seu coração. Espírito Santo, nós te amamos demais, Espírito Santo. Nós te amamos de todo o nosso coração. E esse lugar, por mais maravilhoso que seja, sem a sua presença não é nada. Por isso que nós te pedimos de todo o nosso coração: entra aqui dentro desse lugar, meu Deus, e continua fazendo o que o Senhor tem feito, tocando as nossas vidas com tanto amor. Se existe algum ser humano, algum homem, alguma mulher jovem que entrou aqui dentro procurando uma resposta do Senhor nessa noite, que o Senhor me esconda atrás da cruz, meu Deus, mas que com autoridade o Senhor tome a minha boca, para que se torne a sua própria boca na terra, e que o teu evangelho seja proclamado em verdade, e que a salvação, a graça, o perdão do Senhor Jesus alcance o coração de cada um de nós. Eu não posso fazer nada, Jesus, sou simplesmente um ser humano tão cheio de defeitos, tão cheio de erros, mas o Senhor se manifesta nesse mundo, nesse tempo, ainda através de pequenos homens, meu Deus. Por isso que eu te peço, fala conosco nessa noite hoje. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o nosso coração. Amém? Amém? A porção da palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem à promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Repete comigo assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis as testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, para da mesma maneira como do céu vocês o viram subir. Eu quero que você abra agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm mais esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra que vem do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas alturas, a encontrar ao Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolem uns aos outros com essas palavras. Você pode fechar sua Bíblia, pode deixar ela no seu banco. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Goiano. Eu sou lá da cidade de Goiânia. Ah, vá, é mesmo. Uma vez um rapaz falou para mim: estamos aqui com o Léo Goiano, lá da cidade de Goiânia. Eu falei: não, Zé, lá do Maranhão. Eu tenho 23 anos de idade. Eu sou um jovem. Eu poderia ser o filho de muitas mulheres que estão aqui, de muitos homens, o irmão de muitos jovens e adolescentes que estão aqui nessa igreja. Mas um dia, muito diferente de muitos jovens que estão aqui, que nasceram em um lar cristão, que nasceram debaixo do evangelho desde pequeno, eu nunca tive isso dentro da minha casa. 4 anos, irmãos, que Cristo ele me aceitou, porque ninguém aceita Jesus, porque Ele ainda nos aceitou sendo nós, miseráveis pecadores. A gente não tinha direito de nada, a gente não tinha mérito de nada para poder herdar o reino dos céus. E Jesus ele me aceitou, e um dia falaram para mim, eu escutei minha vida inteira dentro de casa, de que Jesus, de que Deus ele era um carrasco, ele me odiava. Ó menino, se você fizer isso, Deus castiga. Ó, se você fizer isso, Deus vai te mandar para o inferno. E eu criei na minha mente a imagem de que Deus era um carrasco. Eu olhava assim para as pessoas e achava de que Deus iria me punir. Eu falei: gente do céu, ele é o Zé Pequeno, ó, ele vai falar para ele: vou te dar um tiro no pé ou na mão. Mas um dia me falaram, um homem muito parecido com esse Jesus, ele me falou que Jesus ele me amava, e que ele tinha uma obra na minha vida, e que ele tinha um propósito para se cumprir através da minha vida. E eu tive tanta sede de saber quem era aquele Jesus, que eu procurei saber a respeito dele em tudo. E uma vez eu coloquei no meu coração a seguinte tese. Eu falei assim: gente, eu vou procurar saber a respeito de Jesus. Eu tive 3 opções. Eu falei assim: ou Jesus ele é um mentiroso, ou Jesus ele é um lunático, ou de fato Jesus ele é a encarnação de Deus. Porque você já viu que tem muita gente que nega a divindade de Jesus, fica falando muitas coisas a respeito dele, e o povo que mais fala mal a respeito de Jesus é os que menos conhece. Mas muita gente fica falando de que Jesus ele é um grande mestre moral,
que ele é um ser iluminado, como a doutrina kardecista ensina. E eu parei para analisar os fatos. Eu falei assim, cara, se Jesus, ele pensou ser quem ele nunca foi, então ele era um lunático. Ele era um homem que não tinha entendimento do que ele falava. Ele era um cara que não batia bem da cabeça. Se Jesus, ele falou ser quem ele nunca foi, então ele era um mentiroso. Porque Jesus, ele falou, eu e o Pai somos um só. Ele perdoou pecados, coisa que só Deus pode fazer. Ele fez coisas, milagres extraordinários, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, deu visão aos cegos. Ele fez coisas que só Deus podia fazer. E se ele falou ser quem ele nunca foi, ele era um mentiroso. E como é que um cara acerca que mente da sua própria identidade pode ser um mestre moral para alguém? Tem muita gente que fala que ele é um ser iluminado, que ele é a reencarnação de diversos espíritos iluminados, que chegou num estágio supremo de santidade. Mas quando eu pego e olho e escuto da boca do Messias, ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu e o Pai somos um só. Só me resta uma opção só. De fato, Jesus era quem ele disse ter sido. Ele era a encarnação de Deus. Do mesmo jeito que Paulo, ele falou aos Colossenses, ele falou que nele, em Jesus, habitou toda a plenitude da divindade. Imagina o Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. Aquele que é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Um dia ele se humilhou e se rebaixou e se vestiu de pele humana e entrou dentro do templo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele homem que criou o universo, aquele que sustenta o universo na palma da mão, é aquele que um dia foi criado dentro de uma carpintaria em Nazaré da Galileia. O Deus que mede os oceanos na concha das suas mãos, um dia tinha as mãos surradas de tanto fazer móveis de madeira em uma carpintaria. O transcendente se fez imanente, o eterno entrou no tempo, e eu fico imaginando isso, que o maior fato que já aconteceu na humanidade, esse dia eu escutei de uma galera falando assim, o maior fato que teve na humanidade foi no dia que o homem, ele subiu ao céu e pisou na lua. Eu falei, Zé, você não está sabendo de nada, seu inocente. O maior fato que já aconteceu nessa humanidade foi no dia que o Deus vivo, ele desceu do céu e pisou na terra e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória a cada um de nós. Esse Jesus, ele me encanta, e eu falei, cara, eu preciso saber a respeito dele. Comecei a ler em tudo quanto é lugar e procurei saber quem era Jesus, porque a gente só ama aquilo que conhece. A gente só sabe amar quem tem intimidade, a gente se parece com quem tem intimidade. E um dia eu falei, cara, eu preciso seguir esse Jesus, porque ele é a resposta de todas as minhas perguntas. Ele é aquele que trouxe vida para o meu coração, que trouxe alegria para a minha alma. Eu procurei saber a respeito desse homem, da vida, da obra, da morte, da ressurreição e da ascensão deles. E esse fato, desse texto que a gente acabou de ler, é a maior promessa que ele deixou na terra para nós. Eu quero que você imagine essa cena, depois dele ter sido crucificado, 3 dias dentro de um sepulcro, igual ele falou, que o Filho do Homem passaria 3 noites e 3 dias no seio da terra. Ele saiu dali ressurreto dos mortos. Você pode olhar lá em Meca, na Arábia Saudita, os restos mortais de Maomé está lá. Você vai em Minas, o de Chico Xavier está lá. Lá na França, o de Allan Kardec. Na Índia está o de Mahatma Gandhi. Mas quando você olha na cidade de Jerusalém, tem uma pedra talhada, tem uma porta, e está aberta dentro de um sepulcro, e está escrito assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou dos mortos. Essa é a maior alegria que move a minha vida. Hoje eu procuro pregar o evangelho. Para quem não sabe, eu sou atleta profissional de futebol. Você pode olhar para o meu tênis, parecendo a bota do Power Ranger, o cabelo do Samurai Jack. Mas uma coisa que move a minha alma e o meu coração não é a hermenêutica, exegese, homilética, não sei nem o que é esse trem direito. Mas o que move o meu coração a falar do amor desse Jesus é porque um dia falaram dele para mim, e a maior alegria é fazer com que outros conheçam a alegria que eu tenho dentro da minha alma. Eu costumo falar que eu não costumo pregar com conhecimento bíblico, é maravilhoso, mas eu costumo pregar com a minha alma, porque eu sou um ser humano. Eu não sou melhor do que ninguém. O mensageiro, ele não fica isento dessa mensagem hora nenhuma. A gente também é sedento do Criador o tempo inteiro.
Eu preciso dele para me sobreviver. Eu preciso dele para poder andar, porque eu sei muito bem o que tem nessa terra para me oferecer. Eu poderia fazer tudo o que eu quisesse da minha vida. Eu sou jovem, eu tenho a liberdade de fazer tudo. Eu estou no auge, o vigor físico dos meus dias. Mas eu orei ao Deus de Israel e falei assim: Deus, se o Senhor me escolheu para proclamar a sua palavra em todos os lugares dessa terra, eu, como sacrifício vivo, eu entrego o vigor físico dos meus dias para poder glorificar o seu nome, porque vai chegar um dia que eu não vou ter mais força para fazer isso. E se enquanto ainda Ele está me dando a oportunidade de poder estar aqui, são e salvo, pela misericórdia dEle, vivo, para falar para vocês de que Ele morreu, mas Ele não é aquele que um dia esteve vivo e está morto. Ele é aquele que um dia morreu e ressuscitou dos mortos, e Ele tem a chave do inferno e da morte nas mãos. E Ele estava junto com a galera, mais de 500 pessoas. Imagina, dentro dessa igreja aqui, dentro desse santuário aqui, tem mais ou menos o quê? Umas 100, 200 pessoas. Ele estava, imagina essa cena, ele estava ali no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, e ele estava conversando para muita gente, falando de coisas que viriam do céu. O Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, depois de 40 dias na terra, comendo x-tudo e jogando PlayStation com os caras lá ainda. Depois, antes de subir para o reino dos céus, ele estava falando que viria sobre nós o poder do Espírito Santo. A última mensagem de Jesus na terra foi do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está aqui hoje e pode convencer cada um de nós dos nossos pecados. É esse o Deus que eu adoro. E Jesus, ele está falando: galera, não sai daqui não de Jerusalém, fica aqui que vai vir um trem doido, top das galáxias para vocês aqui, demais. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Daqui 10 dias, no dia de Pentecostes, tinha 40 dias que ele tinha ressuscitado entre os mortos. E Jesus, ele estava falando: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aí eu amo os discípulos de Jesus, que eles parecem demais com nós. Imagina o Filho de Deus glorificado, ressurreto dentre os mortos, ele falando que viria sobre nós o Espírito Santo, falando algo do céu. Aí os caras pegam e falam assim: Senhor, quando é que o Senhor vai tirar o Lula do poder aí, Senhor? Quando que o Senhor vai tirar esse governo corrupto dessa nação e vai restaurar essa nação como nação do Senhor? Eu fico imaginando Jesus falar assim: ah, meu Deus do céu, o que eu faço com esses caras? Eu estou falando de coisa do reino dos céus, e eles estão me perguntando quando que eles vão querer com que Roma saia daqui. E ele falou uma das respostas mais lindas e suaves para aquele povo. Falou assim: vocês não interessam saber o que vai vir em diante, só o Pai tem o poder disso. E ele deu, que nem o Lucinho fala, ele deu um vazar e saiu fora, subiu. E a galera ficou olhando assim para o céu. Gente do céu, ele não respondeu a minha pergunta. E ele já tinha respondido a pergunta e falando que viria sobre nós o Espírito Santo, que nos daria poder de ressuscitar os mortos, curar os enfermos, libertar os cativos, trazer vida para quem estava morto. E os caras querendo coisa da terra. Irmãos, quem é que é um cidadão do céu aqui de verdade? Se você levantou a mão e proclamou com seu coração e com fé que você é um cidadão do céu, as coisas dessa terra já não importam para nós mais. Quem fica muito se importando com as coisas que tem nessa terra nunca teve um encontro com o dono do céu. Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância, eterna, a maior de todas as promessas. Ele veio para isso. Cristo desceu do céu para nos substituir e nos dar a vida que era dele. E quando ele foi e ascendeu aos céus, a galera ficou olhando assim, teve que descer 2 anjos e falar assim: gente, para que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus, aquele Galileu que foi crucificado, que estava com as mãos furadas, é o mesmo Jesus que vai descer e vai arrebatar cada um de nós, cada um de vocês. Essa foi a promessa que ele me deu. E Paulo, quando ele escreveu a primeira epístola que ele escreveu na vida, a primeira carta que Paulo escreveu, uma preciosidade que a gente tem nas nossas mãos, e muitas das vezes a gente não dá nem valor nisso. Ele estava falando para que eu e você consolasse uns aos outros, falando que essa promessa vai se cumprir. A gente nunca pode esquecer que ele falou que vai voltar. Estou indo para a casa do meu pai preparar morada, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque vocês são o que é mais precioso dentro do meu coração.
Jesus, ele fez tudo o que fez pensando, sabe em quem? Em você. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em você, estava pensando em cada um de nós. E hoje eu não vivo para fazer outra coisa a não ser pregar isso para todas as pessoas, consolar uns aos outros e falar de que a promessa que Ele me deu, Ele falou que viria e eu acredito nisso. A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia nós vamos morrer. É a única certeza nessa vida é que nós vamos morrer um dia. E esses dias eu vi um fato extraordinário, um dos maiores islâmicos, um cara que pregava a respeito do Alcorão, um cara topíssimo na teologia muçulmana. Ele lendo o Alcorão, ele viu de que o nome de Jesus, ele é citado 25 vezes a mais do que o de Maomé. Que no Alcorão é citado 4 vezes. 114 capítulos, 6.666 palavras. Olha que número profético que tem no Alcorão. Quem está ligado no Espírito sabe esse negócio. Aquele homem está descrito de que ele, em árabe, está escrito que uma palavra descreve o nome dele, o verbo de Deus, o Espírito de Deus, e que ele é Jesus Cristo, o Messias. E algo extraordinário, aquele homem abandonou a cultura do Islã para poder seguir Jesus, porque ele viu que ele era evidente. Em 2007 morreu o maior rabino ultra-ortodoxo de Israel, Rabino Kaduri. Depois você pode olhar aí, porque um dia falaram para mim que ele me amava. Eu procurei saber a respeito de Jesus em tudo, porque não é qualquer balela que os outros falam que entra na minha cabeça. Deus nos deu entendimento para poder saber. E a evidência que ele é o Messias é muito grande. Eu escutei daquele homem, um rabino. Ele se converteu a Cristo e ele falou uma frase que tocou muito o meu coração. Ele falou assim: se Jesus de Nazaré não for o Messias, então não existe Messias. Ele de fato é o Filho de Deus. E alguns anos atrás, o maior rabino ultra-ortodoxo de Israel, pensa aquele povo que não aceita de fato nenhum, um homem, o próprio Deus se fazer homem, descer na terra, morrer em uma cruz, porque está descrito em Levítico, na Torá dos Hebreus, de que maldito é o homem que for pendurado no madeiro. Ele viu que de fato Jesus, ele era o Filho de Deus, e ele disse no leito de morte para o filho dele, que era outro influente homem em Israel, ele pegou e falou assim: meu filho, eu estou partindo para a glória, para o nosso Deus, mas eu escrevi aqui em um bilhete o nome do Messias do nosso povo, a qual eu tenho intimidade, tenho revelações plenas, e ele aparece para mim, eu tenho intimidade com ele. Aí aquele rabino com 108 anos de idade, ele pegou e olhou para o filho e ele falou: mas 1 ano após a minha morte, você vai convocar toda a imprensa e você vai revelar esse bilhete para que todo mundo veja que o nome do Messias do nosso povo foi ele mesmo que me revelou. E aquele homem morreu 1 ano após a morte dele. O filho dele convocou toda aquela imprensa, pegou o bilhete. Quando ele leu, teve uma grande discussão na própria família deles. E o filho dele pegou e falou assim: não, meu pai estava muito avançado em dias, o meu pai, ele não estava pensando muito bem, ele não estava tendo muita noção das coisas. E aí o pessoal perguntou para ele: por que você está falando isso? E ele falou assim: porque ele escreveu aqui nesse papel o nome do Messias de Israel. E o povo falou para ele: fala para nós qual é esse nome. E ele mostrou que o nome do Messias de Israel era Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Era evidente demais. Paulo falou em Romanos que nos últimos dias o remanescente de Israel se converteria a Cristo. O Espírito do Senhor está sendo derramado nesses últimos dias para dar entendimento para esse povo de que Ele vai voltar, Ele vai vir para nos buscar. Esses dias aconteceu um fato interessantíssimo na minha família. Eu tenho um irmão, ele tem 19 anos de idade, um jovem também. A minha família, ninguém é cristão. É uma família extraordinária aos olhos da sociedade. Eu costumo falar, o retrato da minha família é o Cornélio Centurião Romano. Um homem temente, honesto, honrado, de princípios, mas teve que descer um anjo do céu e falar para ele assim: Zé, tem um caboclo numa laje ali, porque Pedro era bem da laje, ele gostava de orar na laje. Vai lá naquela cidade de Jope lá, velho.
Fala para ele que você precisa conhecer Jesus, você precisa de Cristo somente. Nada do que você possa fazer de bom tem poder para pagar os seus pecados. Só o sangue de Jesus, só a morte dele tem o poder de te libertar. E eu costumo falar que a minha família é desse jeito, só precisa de Cristo. E eu oro para que eu venha ser arrebatado junto com as pessoas que eu mais amo nessa terra. Porque o que adianta eu passar a eternidade no céu com Jesus, com o Deus Pai, sem o povo que eu mais amo aqui nessa terra? E aconteceu um fato extraordinário comigo lá em Goiás. Você tem muita festa sertaneja, muita. Você balança um pé de manga lá, velho, cai é dupla sertaneja, cantando no dia que eu saí de casa. E esses dias eu tava lá, de boa, meu irmão me mandou um WhatsApp assim, falou: Léo do céu, eu tive um sonho, cara, chorando pra mim. E você tá ligado que todo mundo que tem sonho gosta de saber qual foi o sonho que você teve. E ele contou um sonho que ele teve pra mim. Ele estava em uma festa, numa das maiores festas seculares que tem lá naquele estado, que é uma das maiores do mundo. E ele saiu com amigos dele, pessoas que estão muito longe de Deus, e influencia ainda as pessoas que a gente ama a ficar mais longe de Deus ainda. E ele saiu para uma festa e tudo, ele falando para mim assim: Léo, fui para uma balada com os meus amigos, velho. E eu estava lá no meio daquela festa, imagina, Léo, milhares de pessoas, uma multidão de gente. Na hora que eu olhei para o lado para achar os meus amigos, eles não estavam ali do meu lado. Ele falou para mim que parou no meio daquela multidão e falou assim: Léo, eu estava sozinho no meio de uma multidão. Eu não tinha alegria ali. Eu olhei para mim mesmo e falei: o que eu estou fazendo aqui, cara? Ele foi achar os amigos dele depois, dando como alcoólico, de tanto beber. E ele pegou e falou para mim: Léo, eu não quero essa vida para mim mais. E ele falou para mim que teve um sonho. E eu falei para ele assim: qual que foi o seu sonho? E ele falou para mim que no sonho, ele falou: Léo, era tão real. O meu irmão não é cristão. Ele pegou e falou para mim que no sonho, ele estava perto de mim, de muitas pessoas que se viam a Jesus, que ele conhecia. E ele falou que a gente estava se alegrando, a gente estava rindo, brincando com o outro. Na hora que ele olhou para o céu, ele viu uma luz mais forte do que o próprio sol, e que uma trombeta tocava com voz de arcanjo. E ele falou que olhou para o lado e me viu subindo, e viu as outras pessoas que estavam junto de mim, que seguia esse Jesus, esse Galileu extraordinário, esse homem que mudou a humanidade. Ele falou que nos viu subindo e ele não estava nem movendo o lugar. E ele falou que pulava e tentava pegar o meu pé assim, e a gente subiu, o céu fechou e ele ficou. Ele falou que naquela hora ele acordou chorando de medo. E olha só o que o meu irmão falou, um menino que ainda não conhecia Jesus. Se cumprindo o que Cristo falou assim: nos últimos dias vocês receberão poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele usa quem Ele quiser para fazer a obra dele. Não importa se o cara tem curso teológico, se ele é um missionário, se ele vai para o sertão do Piauí, da Bahia, da Bolívia, se ele faz ajuda humanitária, ele não importa, ele pega o mais simples, o mais pecador, para fazer aquilo que ele mais quer, que é salvar pessoas, para que ninguém venha se gloriar daquilo. E ele pegou e num sonho ele mostrou para o meu irmão. O meu irmão falou para mim: olha o discernimento que o meu irmão teve. Ele falou assim: Léo, eu sei de que se Jesus voltar agora, da mesma maneira que você sempre me fala que Jesus vai voltar, eu não estou preparado para subir para o reino dos céus. E aquilo ali doeu o meu coração. E ele pegou e falou para mim: Léo, o que me impede de servir seu Deus, cara? Porque eu vejo na sua face tanta alegria. Você não precisa de beber, você não precisa de usar droga. E você é mais feliz do que todo mundo que eu conheço que faz isso. Eu falei para ele: porque um dia eu vivi esse lado. E eu ia para lá procurar nas coisas, nas pessoas, nas situações, aquilo que só o amor de Cristo poderia preencher o vazio de dentro da minha alma. Eu chegava dentro da minha casa 5, 6 horas da manhã, minha mãe chorando, preocupada, com medo de ter acontecido alguma coisa ruim comigo. E quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Eu começava a falar com Deus, eu falando assim: cadê a alegria que eu fui lá buscar?
Eu fui lá para procurar uma alegria que era só uma simulação. Eu fui lá para poder trazer vida para dentro de mim, mas eu voltei para cá, o vazio que tinha dentro do meu coração só fez aumentar. E era o Espírito de Deus falando: o vazio que você tem dentro da sua alma, ele é do tamanho do amor que eu tenho pela sua vida. Só eu posso preencher, porque esse vazio, ele é a lacuna do pecado entre eu e você, meu filho. Eu só quero estar perto de você. E eu falei: Deus, eu quero te servir de todo o meu coração. E o meu irmão falou: eu quero te servir, Jesus. Léo, o que me impede de ser batizado? Eu falei: nada, brother. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Ele falou: eu acredito, eu sei que Ele está aqui, eu quero servir Jesus. Eu expliquei para ele o que era o batismo. Ele falou, Jesus falou: João batizou com água, mas eu batizo vocês com o Espírito Santo e com fogo. E ele falou: eu quero ser batizado. Eu falei: brother, sabe por que muita gente hoje é batizada? Fala que morre, você desce as águas, você está sendo sepultado com Jesus, e você torna a subir e você está ressurreto com Ele. Sabe por que muita gente hoje é batizada e continua fazendo as mesmas tranqueiras de sempre? É porque essas pessoas, elas foram enterradas vivas e não morreram de fato para essa terra. Eu falei para ele: você quer mudar a sua vida hoje, Zé? Parar de fazer essas anarquias nojentas que você faz? Ele falou: eu quero demais. Eu peguei o meu irmão, eu levei, foi um fato extraordinário. O meu irmão, o meu único irmão biológico, eu peguei ele, me colocou em cima da motinha dele lá. Nós fomos lá pro lago, lá perto de casa. E é um lugar assim loteado, tipo assim, tem muitos lotes, já tem tudo assim murado. E eu cheguei num rapaz lá, no único pedacinho de água que eu vi naquele lugar. O meu irmão do meu lado, eu falei para ele assim: ô tio, de boa, como é que o senhor tá? Tem um cafezinho para nós, um pão de queijo? Ele: tem demais. Eu falei: será que eu poderia descer ali naquele pedacinho de rio ali, só um pouquinho? Aí ele pegou e falou assim: ô meu filho, me desculpa, mas é porque aqui tá tudo loteado, não pode entrar ninguém aqui. Eu falei: tio, o senhor não tá entendendo. Ele falou assim: você vai pescar lá, né? Eu falei: amado, Cristo Jesus me mandou vir batizar o meu próprio irmão, porque ele aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Ele me chamou para ser um pescador de homens, e hoje está aqui, ó, a pescaria que eu tive aqui, a alma do meu irmão para Jesus. Aquele homem regalou um olhão para mim assim. Ele até levantou o arame farpado: passa, meu filho, vai lá, batiza esse menino. Desse jeito. Cheguei com meu irmão lá na beirada do brejinho. Tinha um tanto de girina assim, um sai nojeira. E o meu irmão começou a chorar. Eu nunca esqueço dessa cena. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Falei pro meu irmão assim: Mateus, o nome dele é Mateus. A minha mãe não está aqui, o meu pai não está aqui, não tem ninguém da igreja, não tem selfie, não tem aplauso. Mas a única pessoa que tinha que estar aqui, ele está aqui, o nosso amigo Espírito Santo. Ele começou a chorar. Aquela atmosfera assim mudou, aquele lugar, os pássaros cantavam perto de nós, o céu se abriu bonito. E eu falei assim: você quer mudar a sua vida, cara? Ele falou assim: eu quero, Léo, porque eu acredito agora de que se Cristo voltar agora, eu vou estar preparado para morar na eternidade. Eu peguei e eu batizei o meu próprio irmão. Eu falei assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu afoguei meu irmão, quase que eu deixei lá dentro, ele morreu um pouquinho assim. Eu levantei ele, eu falei assim: hoje você é uma nova criatura. E o meu irmão assim: eu vou servir Jesus pelo resto da minha vida. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Porque um dia o Espírito Santo ele falou para mim assim: eu quero com que você more perto de mim, com as pessoas que você mais ama nessa terra, Léo. Porque a nossa vida, irmão, ela passa rápido demais. Eu lembro como se fosse hoje. Esses dias para trás eu estava um menino. Acordando de manhã cedo para ir para a escola. Minha mãe tacando chinela em mim assim: levanta, menino, falei para você não ficar vendo filme até de tarde, trem. Quem que já sofreu esse bullying gospel aí? Ficar vendo sessão da tarde, depois ver o tela quente. Minha mãe parece a Rochelle do Cris. Véi, imagina a Rochelle como diaconisa dessa igreja, pastor. Imagina, não tinha um jovem lá de fora.
Esses dias eu estava tendo sonhos de menino. Eu estava lá no sábado, acordando cedo para ver Bom Dia e Companhia, ligando para Priscila Alcântara. Priscila, não, PlayStation. Mas as coisas de menino passam. Parece que foi ontem. Ontem parece que eu estava pegando os bombril tudo da minha mãe lá assim, queimando eles, rodando assim. Quem aqui já fez isso quando era pequeno? Quem teve uma infância na vida? Queimou os bombril top. Sério, quem já fez essa benção? Velho, aqueles foguetes lá das Olimpíadas, não chega nem perto, uma pirotecnia louca que é queimar um bombril assim, ó. Você parece que virou o Goku Saiyajin 3. Eu estava fazendo coisa de menino, porque a gente tem que aproveitar a vida nas coisas mais simples que a gente tem. Sabe por que eu pedi para vocês abraçar um ao outro? E eu vou pedir para vocês de novo. Olha para essa pessoa massa que está do seu lado, abraça ele. Fala assim, isso é uma bênção na minha vida, cara. Abraça ele, a sua família, você está aqui, os seus amigos. Abraça ele, fala assim, tamo junto. Porque a maior alegria que eu tenho na minha vida é ter amigo perto de mim. Eu costumo falar que nessa igreja eu não tenho amigos. O pastor, que na última vez que eu estive aqui, um demônio de um bicho lá da dengue me picou, ele estava meio gripado. Mas Jesus agiu na sua vida, não agiu, varão? Pastor, eu levantei um clamor aqui pela sua vida. Eu acredito que naquela hora você falou assim, vou comer agora aqui uma pizza de calabresa. E hoje Deus me deu o privilégio de voltar aqui dentro dessa igreja. Eu costumo falar para ele, para a pastora, para os meus amigos pastores que estão aqui, que eu não tenho amigos, eu tenho família. Vocês de fato são a minha família. Um dia Maria lá estava doida para falar com Jesus. Jesus trocando uma ideia, falando do reino do céu para a galera. Um cara chegou e falou assim, ó, sua família está lá. E ele falou, quem? Quem que é minha família, moço? Quem que é minha mãe? Quem que é meus irmãos? Minha família é todo mundo aqui que escuta a palavra de Deus aqui, ó. Vocês são minha família porque vocês me recebem com amor. A minha mãe acha isso bom demais. Ela fala assim, ó menino, não deixa ninguém te maltratar. Você já escovou os dentes? Eu falei, mãe do céu, eu era menino, já sou um rapaz. Porque ela quer com que eu seja cuidado. Imagina o filho de vocês longe de vocês. O que vocês vão querer que aconteça com eles? Que eles sejam bem tratados. Que a galera coloca eles num quarto de ar-condicionado com Wi-Fi no 12. E eu costumo falar que vocês são a minha família, porque toda vez que eu venho aqui, vocês me recebem com tanto amor. Eu me sinto constrangido com tanta alegria igual a essa. A gente precisa de ser humano, gente, do lado. A gente precisa estar perto de pessoas. A gente não é ninguém sozinho. A gente não é nada sozinho. E o ser humano, que ele não sonha, ele simplesmente existe. O tanto que é top você estar perto de gente que sonha os mesmos objetivos que o seu, que anseia o céu. O tanto que é bom estar perto de gente que fala assim, brother, sabe qual que é a minha morada? Falei, você arrumou uma casa nova num condomínio fechado, bonito? Falou, não, brother, minha casa é lá, a eternidade é onde eu vou morar, porque eu não sou mais um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão do céu. Esses dias eu falei para o pastor aqui no comecinho, já estou encerrando essa mensagem. Falei para o pastor aqui, vou casar, pastor. Milagres, pastor. Esse dia eu estava lá na igreja, lá na minha igreja, eu falei, gente do céu, aquela varoa ali, ela cura minha depressão demais da conta. Falei assim, nossa, assim você me mata. E eu, você tá ligado, todo papo de crente, chega assim nos irmãos, cheguei nela, ô irmã, paz do Senhor, como é que você tá? Tá calor aqui demais hoje, né? Irmã, eu queria te convidar para ver um filme muito teológico, assim, uma doutrina muito top, assim, Guerra Civil, Capitão América e aquele bichinho lá. Aí ela, eu gosto de cinema. Eu falei, ó a revelação do mistério. E nós fomos pro cinema. Aí eu convidando ela para ir para umas festas, umas premiações dos campeonatos que nós tava jogando, assim. Eu falei, ó, lá é só roupa de gala. E ela, sério? Bonitona e tal, nós fomos. E eu orando, eu falei, Jesus, a vida inteira, irmãos, eu orei. Eu nunca namorei na minha vida. Não sei porque que eu tô falando isso aqui, não, mas que se Jesus tá mandando, eu vou falar. Eu nunca namorei na minha vida, nunca, nem de quando eu era do mundão, desde quando eu aceitei a Cristo, nunca. Porque eu sempre tive um propósito dentro da minha alma. Eu falei, no dia que eu encontrar uma pessoa para estar junto de mim, vai ser ela pro resto da minha vida.
E nunca vai entrar na minha vida essa parada de divórcio, de separação, de uma família arrebentada. Eu não quero isso para mim, porque eu creio no poder da palavra que sai da minha boca. A palavra que a gente proclama tem poder, irmão. A gente tem que determinar. Eu falei assim, eu vou ser um pai de família honrado, eu vou honrar minha esposa, eu vou fazer com que os meus filhos sejam profetas na terra. Eu falei, é nós, Jesus. Ele falou, é nós, menino. É isso que eu quero. E eu orando a Deus, encontrei essa menina top demais. Aí um dia eu chamei ela para ir para um culto. Eu falei, vamos ali para o culto. Aí ela demorou, vamos demais. Eu falei, cara, ela fala igual eu. Porque, irmãos, a gente tem que se unir com pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Um vai completar o outro. O passarinho, ele é livre para casar com o peixe. Amém? Eles são livres para fazer o que quiser. O negócio vai ser onde é que eles vão morar. Que o Espírito diz às igrejas. E um dia ela pegou assim no meu braço, ela colocou assim o braço no meu braço. Eu peguei, estranhei assim, eu falei, gente, tô cheiroso demais. Aí ela falou, Léo, você não vai achar ruim se alguém aqui da igreja me ver junto de você, um cara que tá aí, conhecido aqui e tudo. Eu olhei pra ela, juntei uma força assim do céu. Falei pra ela assim, eu sou livre, você é livre, eu não tenho nada com ninguém, você não tem nada com ninguém, que mal tem? Falei pra ela. Esse dia eu tava trocando ideia com ela, ela falou, aquele dia, Léo, eu falei assim, eu acho que esse menino quer alguma coisa comigo. E eu estava num dia num culto da minha igreja, lá na Assembleia de Deus, da nossa sede, lá em Campinas. Eu sou assembleiano até o tutano, irmão. Pensa, no reteté do choremicano. Que é isso, hein, brother? Quase que eu entro aqui no Decovas. Eu peguei ela lá, não peguei ela para beijar não, irmão. Eu peguei ela, levei ela pro fundo da igreja, numa vigília que a gente tem lá. Falei, vamos ali trocar uma ideia com Jesus. E ela, bora demais. Eu ajoelhei com ela e orei. Orei com ela ali. Na hora que a gente terminou de orar, eu falei assim, eu posso te fazer um pedido? Aí ela, o que que é? Eu falei assim, você quer casar comigo? Aí ela, que é isso, menino? Você está me pedindo em casamento? Eu falei, é lógico, porque o meu propósito contigo é ser o seu marido e ser a minha esposa. Porque se for para passar tempo, eu compro uma bolacha, ué. Eu falei para ela de jeito. Aí ela olhou para mim, eu falei assim, eu quero fazer contigo o que um dia eu quero com que façam com a nossa filha, se Jesus nos der. Eu quero ser um homem de honra. Peguei aquela menina no outro dia num culto. Tem esse vídeo no YouTube. Depois se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, tem lá, Léo Goiano, palavra e pedido de casamento. Irmãos, estava eu pregando no culto da minha igreja. Vou encerrar essa mensagem aqui agora, para poder concluir no que foi que ela me falou. Estava eu lá no culto da minha igreja, pregando e tudo. Estava um amigo meu, o Juninho Black, do Preto no Branco. Quem conhece aí? Um negão que tem um cabelo bem top assim. Depois nós temos que trazê-lo aqui, pastor. Pensa no negão que canta. E ele cantou e eu preguei. E lá tem um telão grandão assim na minha igreja. Eu estava pregando de sonhos. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu quero passar um vídeo aqui para vocês de um sonho que eu tenho na minha vida. E eles achou que era de bola ou de ministério e tal. E eu peguei e passei no vídeo um telão de umas fotos nossas, bem românticas assim, umas paradinhas bonitinhas, um fundinho e tal. E essa menina ficou doida. E eu peguei ela no final do vídeo assim e falei assim, hoje Jesus me mandou começar a minha família. Eu falei pra ela assim, você aceita casar comigo hoje? E a galera lotou a igreja, todo mundo pulando, soltando foguete lá dentro, tirando selfie. E eu falei, é porque eu quero ir para o céu com as pessoas que eu mais amo. E você falou que anseia a eternidade. Eu quero unir o meu propósito contigo. Sabe quanto tempo faz com que a gente tá junto? E a gente vai casar agora dia 12 de outubro, irmãos. Hoje, dia 18 desse mês, faz 5 meses que eu tô com ela. Porque eu orei a Deus, velho. Eu falei, Jesus, eu só quero uma bala para dar um tiro, pá, jogar fora ainda para não ter perigo de acertar a outra. Hoje a gente faz 5 meses que a gente tá junto e a gente já tá planejando tudo
Já fomos no cartório, no civil, demos uma entrada no casamento, porque Cristo falou para mim: eu vou te dar uma família que você tanto me pediu. E eu acredito que o que Cristo tem para fazer na minha vida, quando a gente põe os nossos propósitos diante dele, tudo acontece. Eu me abstive todos esses anos para poder falar assim: no dia que aparecer uma e eu costumo falar para ela assim: você é a recompensa da minha fidelidade. Essa menina tá lá, ela estava doidinha para vir para cá. Ela canta, irmão. Pensa, olha, Jesus, ele surpreende a gente demais. Pensa numa menina chata. Porque a gente acha que casamento é Branca de Neve, conto de fadas. Isso não existe. Casamento é racional. Eu tenho visto as pregações, vocês tudo aqui, a galera que é casada. Quem é casado aqui? Top. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E eu não quero errar na minha vida. Eu passei esses anos tudo assim, analisando cada lugar que eu ia pôr o pé. Eu falei, para que no dia que acontecer isso na minha vida, eu acredito que você, jovem, que tem um sonho de ter uma família, cara, tem um sonho não de namorar. Namoro é um vestibular para um casamento. Deus, ele vai honrar a sua vida. Ninguém é perfeito, ela tem muitos defeitos. Tem hora que eu falei, eu falo para ela assim: velho, me deu vontade de jogar desse prédio aqui, ó, tanto ser chato. Mas porque se fosse tudo perfeitinho, ia ser chato, a gente não ia aprender a amar. A gente precisa de pessoas com defeitos para a gente poder nos aperfeiçoar em amor. E ela fala algo para mim todos os dias. Ela fala para mim assim: eu anseio o céu, eu só quero a eternidade. E eu falei dentro do meu coração: eu quero ir para a eternidade com você, com a minha família, porque a vida ela passa rápido demais. Eu era um menino esses dias, e hoje eu tenho planos de ter uma família, planos de ter uma vida de alegria. Tem muitos homens e mulheres aqui que têm filhos. Hoje é um culto voltado para a família. A promessa que Jesus nos deu foi que Ele vai voltar. E a maior alegria que eu tenho, a esperança, é que eu vá para o reino dos céus com a minha família. Não a minha biológica também, mas com todos vocês que estão aqui. Por isso, irmão, se a gente está vivo aqui ainda, existe esperança. Existe esperança para o seu casamento. Existe esperança para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu filho que está perdido, longe de Cristo, para o seu pai, para a sua mãe que não é convertida. Eu acredito que o mesmo Deus que fez na minha vida, eu sendo um miserável pecador, Ele tem poder para fazer na sua vida. Ele vai fazer, eu acredito. Por isso, irmãos, não fica de biquinho, de miguezinho, de mimimi dentro de casa, não. Esses dias eu estava lá no Rio de Janeiro pregando. E eu estava cortando meu cabelo assim, top, fazendo um degradê maneiro lá. Chegou um cara e parou assim, bolado, ruim assim, estava brabo demais. E o cara pegou e falou assim: velho, vou matar um aqui, nossa, eu vou matar. Eu falei: tô vazando. No Rio, os caras falando que vai matar. Aí do nada parou um cara lá na porta, estava dentro de um carro. E ele pegou e falou assim: velho, vamos para casa, fica perto de mim, fica do meu lado. E ele pegou e falou: some da minha frente, eu não quero nem saber de você não, some daqui, eu te odeio, eu não quero estar do seu lado. E aquele homem, eu vi que dentro do carro ele começou a chorar de tristeza de ter escutado umas coisas daquela. E um amigo meu chegou em mim e falou assim: Léo, aquele cara que estava dentro do carro era o pai dele. Eu falei assim: sério, velho? Ele: sério. Eu falei: cara, se eu falo um trem desse pro meu pai, ele arranca minha boca num tapa. Aí eu peguei e falei para ele assim: brother, aquele cara que estava dentro daquele carro era o seu pai? Aí ele falou: dizendo ele que me pôs no mundo, mas eu odeio ele, eu não gosto dele, eu vivo dentro de casa, todo dia do lado dele, mas eu nunca não dei nem um abraço, eu não gosto dele. Eu falei para ele assim: será que eu posso te dar um abraço? Aí ele: você nem me conhece. Eu falei: deixa eu te dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele assim, aí eu apertei ele. Ele pegou: Simon, você é gay? Eu falei: não. Aí ele falou: por que você me pediu para me dar um abraço? Eu falei para ele assim: porque você vai fazer a mesma coisa com o seu pai na hora que você chegar na sua casa. Ele falou assim: nunca na minha vida eu vou fazer isso, dar um abraço no meu pai. Eu detesto meu pai, eu não consigo nem olhar na cara dele direito. Eu falei: você vai dar um abraço nele sim.
Virei profeta naquela hora. Assim diz o Léo Goiano. Você vai dar um abraço no seu pai. Ele falou, eu não vou. Eu falei, você vai. Ele não vou. Eu falei, você vai. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento na sua vida que ele vai estar estirado em uma pedra fria, com a boca roxa, gelado, e você vai querer dar um abraço nele. Aí vai ser tarde demais. Aí você vai querer pegar o corpo dele no caixão e falar assim, meu pai, me perdoa, me desculpa, pai, acorda, deixa eu te abraçar. Vai ser tarde demais. Aí você vai querer abraçar ele. Aí você vai querer dar flor para ele, porque os mortos, eles recebem mais honra do que os vivos, porque o remorso é muito maior do que a gratidão que eles teve em vida. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Se ainda a gente está vivo aqui, gente, se ainda o fôlego do Deus vivo, a promessa de que Cristo vai voltar nesse tempo para nos arrebatar, ela arde dentro do seu coração, não perca tempo não. Aproveita a sua vida enquanto você está aqui vivo, porque depois que a gente morre, não adianta mais nada, cara. A minha esposa não tem um dia que eu chegue nela e fale assim, eu te disse hoje que eu te amo demais. Ela fala pra mim assim, você me falou isso umas 7 vezes. Eu falei, eu vou falar a 8ª. Eu te amo demais, trem. Homens, mulheres, casados, eu poderia ser o filho de vocês, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui como um profeta para falar pra você. Fala pra sua esposa que você ama ela demais. Esposas, fala para os seus maridos que eles são os presentes que Cristo deu para vocês. Sabe uma coisa profética que você pode fazer para sua esposa, marido? Chega no ouvido dela assim e fala assim, amada, tem R$100 na sua conta para você ir lá no salão hoje. Eu já fiz isso com a minha namorada. Aí ela, aleluia. Agrade ela, abençoe a vida dela. Abençoe a vida do seu marido, dá um abraço nele dentro de casa. Abraça o seu filho, pais, jovens, adolescentes que estão aqui. Abraça o seu pai. Abraça sua mãe. Cuida do seu corpo, se alimente bem, viva com alegria. Eu me recuso a ser uma pessoa triste nessa terra, porque Ele me trouxe vida, cara. E se Cristo deu vida para mim, Ele não é a minha religião, Ele é o meu amigo. Ele não é uma doutrina, Ele é uma pessoa. Ele é o Filho de Deus que me deu vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos aos céus e adorasse a Cristo com essa canção tão linda. Rasgue o seu coração. Comece a orar onde você está, que você possa entregar o seu espírito diante de Jesus. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Pai nosso, Glória a Deus. no céu,